Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Aqui acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que aqui você encontre encorajamento para a sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio da série Fundamentos. Hoje estou aqui mais uma vez com minha querida amiga Tainá, seja bem-vinda, Thay. Muito obrigada! E o assunto de hoje é demais. A gente vai falar sobre a igreja, um assunto super fundamental para a vida do crente. E por que ele é tão fundamental? Vamos começar já na primeira pergunta, que é lacradora. O que é a igreja? Bom, vamos lá então, né? Que nem você falou, Jay, assim, esse é um assunto, faz parte, né? Uma das doutrinas que fazem parte da nossa base, né? Da base da nossa fé e que nós precisamos entender o que é igreja. Até porque somos nós, nós somos a igreja. Então, uma definição assim que Sproul traz sobre a igreja é que são pessoas que Deus uniu em Cristo. É uma definição muito importante da gente entender. E tem uma frase que é realmente muito famosa, que a gente sempre diz, né? Igreja não é o templo, igreja somos nós. E acho que praticamente todo mundo que vai à igreja já ouviu essa frase ou até já repetiu essa frase. Mas, às vezes, mesmo a gente sabendo disso, a gente precisa parar para refletir e para fundamentar os nossos pensamentos, porque nem sempre na prática a gente vive essa verdade de que igreja somos nós e não o templo. Então, espero que aqui nessa conversa a gente possa entender um pouquinho onde vai esses limites, né? Igreja somos nós e o que isso significa, o que isso quer dizer no dia a dia. Então, por que que o templo, né, a reunião, né, da comunidade é tão importante? Então, a gente vai conversar sobre isso e entender o papel da igreja na nossa vida. Eu acho que uma forma da gente começar a entender é pensar em como ela começou, né? A gente ir lá para a história dela. Então, será que a Uhum. gente pode partir daí? Como foi que a igreja começou? Da onde que ela surgiu? Vamos partir daí então. Bom, a igreja, a gente pode pensar assim, se a gente falar da história da igreja, a gente pode começar a falar da igreja primitiva, que teve início após a ascensão de Jesus, né? Após, na verdade, ali a descida do Espírito Santo, né? Que foi o dia do Pentecostes. Mas alguns teólogos falam que a igreja ela teve início em si com Adão e Eva. Por quê? Porque nós somos, a igreja são pessoas que Deus uniu em Cristo. Mas nós temos que lembrar que Cristo já era a promessa de salvação desde o Éden, né? Então, quando a gente fala do Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas como? Elas eram salvas pela graça também, na fé do Salvador que viria. Então, da mesma forma que nós somos salvos hoje pela graça, na fé do Salvador que veio, as pessoas do Antigo Testamento eram salvas pela fé no Salvador que viria, né, na promessa do Messias. Então, a igreja, né, pessoas se reunindo com a intenção de adorar o Senhor, de cultuar ao Senhor, teve início com Adão e Eva, né? E desde então, Deus levanta um povo para si, em Abraão, e daí manda, né, o povo se reunir, né, e dar as suas leis. Enfim, tudo isso já é a igreja se reunindo, tá? Então, é importante a gente entender isso para saber o quê? Qual é o papel da igreja também? O papel da igreja sempre é o quê? É a adoração ao Senhor. Sim, Mas voltando aqui para o nosso, que normalmente é onde nós focamos, né, na história da igreja, na igreja primitiva, que sim. foi quando o Pentecoste desceu e visitou ali, né, os discípulos, e então deu-se ali o início da igreja. Quando a gente fala dessa igreja primitiva, a gente está falando do livro de Atos, né?
que é ali que a gente tem o relato de como essa igreja começou, de como eles se reuniam, né? Tem aquele texto que eu amo, que o João Alexandre fez uma música linda, né? Da multidão dos que creram, era só um coração, e a Uhum, alma uma somente, uma semente, né? Ah, essa música é maravilhosa. É isso, né? Ali no livro de Atos a gente tem esse relato da igreja primitiva, né? Mas eu acho que é legal isso que você pontuou, de que a igreja total, né? A igreja que irá estar na eternidade, ela é uhum. formada desde Adão e Eva, né? Por todos os santos que creram na promessa do Messias e que creram naquele que veio também, né? Isso, exatamente, amiga. E assim, quando a gente fala de igreja, quando a gente estuda na teologia sobre o que é a igreja, a doutrina da igreja, né, a eclesiologia que a gente chama, tem uma organização que é feita, né, em duas partes: a igreja visível e a igreja invisível, né? O que é a mesma igreja, é uma igreja só. Mas o que seria a igreja visível e a igreja invisível? Então, a igreja invisível é aquela que só Deus vê. Ou seja, diz respeito a todas as pessoas que foram unidas a Cristo desde do início de tudo, desde o início dos tempos, até quando ele voltar. Então, é a igreja Uhum, invisível. Todos que fazem parte dessa união em Cristo, né? Também aquelas pessoas que, assim, que só Deus conhece os nossos corações, né? Então, uhum, muitas vezes nós estamos numa reunião, nós estamos numa igreja, instituição, mas nem todos que estão ali naquela reunião, naquela comunhão ali visível, fazem parte da igreja invisível. Mas como saber uhum, quem faz, quem não faz? Só Deus sabe, porque só uhum, Ele que conhece os corações, né? Então essa é a outra definição. Então tem a igreja invisível e tem também a visível. Qual é a visível? É aquela que Deus vê e nós também vemos, né? Então é aquela que contém tanto cristãos verdadeiros, foram redimidos, alcançados pelo Senhor, que foram unidos em Cristo, como cristãos que ainda não foram de fato convertidos, uhum, mas que por um motivo ou outro, porque se simpatizam, porque, enfim, são aqueles que estão acostumados aí, ou como que a gente fala, né, de BGE, fazem parte ali da reunião visível, mas nem sempre, nem por isso quer dizer que faz parte da igreja invisível. uhum, Então, mas uma coisa importante da gente entender é que a igreja invisível, ela sempre vai estar dentro da igreja visível, né? Então, uhum. a igreja invisível, aquela que faz parte do corpo de Cristo, ela sempre vai estar se reunindo com o corpo de Cristo. Uhum. Perfeito. Então a gente já entendeu o que é a igreja, né? Quem faz parte da igreja, que são aqueles que creem em Cristo ao longo de toda a história, né? Como Uhum, ela começou. É, mas vamos falar então um pouquinho sobre qual o papel da igreja, né? A igreja tem o seu papel na vida do crente e a igreja uhum, também tem o seu papel na vida da sociedade, né? A igreja não uhum, não tem esse papel só voltado para si, né? Tem esse uhum. papel duplo, né? Voltado para si e voltado para fora também, né? Então vamos Sim. começar. Qual que é o papel da igreja na vida do cristão? Tá, vamos lá. Antes de entrar nesse ponto, eu só acho importante a gente falar exatamente isso. Se a gente pega a etimologia da palavra, né, igreja no grego, né, o significado da palavra no grego, que aparece no Novo Testamento, que é a eclesia, de fato significa isso, chamados para fora. Né? Então, por Uhum, quê? Porque quando o Espírito Santo desceu, né, ali em Atos, né, e tomou ali aqueles que estavam reunidos, logo depois do que aconteceu, todos foram chamados para fora para uhum, anunciar às nações sobre Jesus, sobre o Evangelho, né? uhum, Então, esse é um dos papéis da igreja. Nós somos chamados para fora. Ao passo que, se a gente pega, tem uma outra palavra grega que também é usada para se referir à igreja, que é Kyriakon, né? E uhum, Kyriakon é a palavra
que as palavras assim de muitos idiomas que são usadas do termo igreja, em inglês, em alemão, em holandês, partem da raiz dessa palavra grega kyriakon. E ela significa aqueles que pertencem ao Kyrios, ao Senhor. Né? Então faz referência também à questão da igreja visível e invisível, e também ao chamado da igreja, tanto na vida do cristão, o papel da igreja na vida do cristão e na sociedade. Por quê? Porque nós somos o quê? Pertencemos ao Senhor, por isso somos igreja. E como igreja, nós somos chamados para fora para poder levar o evangelho do Senhor às outras pessoas. Né? E através disso, o reino do Senhor possa ser expandido para que outras pessoas possam vir a pertencer a Ele também. Então, quando a gente fala sobre o papel da igreja, eu gosto de citar 3 pontos, que é o quê? Primeiro, nos moldar à semelhança de Cristo. Segundo, a proclamação do evangelho. E terceiro, que é o propósito central da igreja, que é a adoração ao Senhor. Então, nós podemos muitas vezes, e quando a gente fala aqui, né, do ir à igreja, a gente vai chegar nessa parte um pouquinho mais depois, né, sobre o nosso costume de ir à igreja, né, como a gente faz isso, onde está o nosso coração em relação a tudo isso. Mas nós podemos muitas vezes ir em busca de comunhão, de educação cristã, de edificação, mas a razão primária de sermos igreja é o quê? É a adoração ao Senhor. Esse é o propósito central da igreja. Mas nós não fazemos isso sozinhos. Nós fazemos isso como um corpo. Nós fazemos isso em comunidade, em comunhão com todos aqueles que pertencem ao Senhor. E nós só podemos ser moldados à semelhança de Cristo dentro dessa comunhão. Então, quando nós estamos ali juntos, e por isso que é tão importante a gente entender o que de fato é ser igreja, de aí que não é simplesmente a gente ir uma vez por semana num lugar específico, né? Por quê? Porque quando a gente vai apenas uma vez por semana num lugar específico, e aqui eu não estou falando apenas no sentido de ser sim, diminutivo, mas estou falando no sentido singular, né? Como se isso fosse suficiente. Na verdade, é essencial, né? Nós irmos e nos reunirmos e congregarmos é mandamento do Senhor e é essencial para a nossa vida como cristão. Mas não para por aí, né? O ser igreja é essa vida em comunidade, é quando nós estamos vivendo uns com os outros e em serviço, em amor. Então é quando a gente sabe o que acontece com a vida do nosso próximo, do nosso irmão, quando a gente se dispõe a ajudar, a servir, quando a gente, através da nossa vida e eles, né, conosco, quando um ajuda o outro nesse crescimento em semelhança a Cristo, né? Então é um corpo caminhando junto, né? Vivendo essa vida em adoração a Deus, com o propósito de nos assemelharmos mais a Jesus, de nos tornarmos mais parecidos com Ele e juntos que a gente possa proclamar esse evangelho para aqueles que ainda não fazem parte. E não tem como o cristão crescer espiritualmente, né? Se assemelhar mais a Cristo sem esses relacionamentos com os irmãos de fé, né? Em isolamento, né? Exatamente. É muito ingênuo, né, a gente achar que sozinhos no nosso quarto, com a nossa Bíblia aberta, a gente vai ter o crescimento espiritual que a gente almeja, né? A gente não vai conseguir, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Nos relacionamentos que nós somos lapidados, lixados, Exatamente. moldados, confrontados, exortados. Nós precisamos uns dos outros para Uhum. enxergar onde a gente está falhando. Para demonstrar o fruto do espírito, a gente precisa de relacionamento.
né? Como é que eu vou Exatamente. demonstrar? Tá, eu tô aqui no meu quarto lendo minha Bíblia, orando, fazendo tudo, jejuando. Nossa, tô super crescimento espiritual para ter paciência com quem? Exatamente. Para ter paciência com os meus irmãos em Cristo, né? E não pode ser só aqui na minha familhinha isolado, assim, a gente precisa congregar com outros irmãos, né, de fé, Sim, né, para a gente ter esse crescimento realmente espiritual, né? Esse sim. alguém que vê de fora, né? Isso é tão precioso na nossa caminhada cristã, né? Quando a gente se isola, a gente parece que deixa de ter espelho, sabe? A Aham. gente parece Sim. que anda com o dente sujo e ninguém avisa, né? Perfeito. Mas quando a gente caminha com amigos, né, na fé, a gente consegue enxergar, porque a gente é exortado, né? A gente é chamado a atenção, né? E a gente aí Exatamente. consegue crescer e se assemelhar mais a Cristo. E você sabe que, assim, teve duas questões, assim, que quando a gente passa a buscar compreender melhor o que significa de fato, né, a nossa fé, a gente passa por alguns processos que algumas crenças têm que ser desconstruídas para que Uhum, outra possa ser reconstruída no lugar, né? E eu uhum, lembro que alguns anos atrás, como começou a se falar muito sobre essa questão da importância da nossa dedicação na família, né? Por exemplo, eu vim de um contexto de igreja, quando eu me converti na minha adolescência, que é muito ativista, sabe? Então, muitos eventos, muita coisa. E assim, você, para estar em comunhão com Deus, então você tinha que estar no lugar igreja, né? No templo. Então tinha evento assim a semana inteira, tinha programação para adolescentes, para jovens, para crianças, para mulheres, para maridos, para casais. E assim, tem que ir em tudo. Então eu vim muito desse contexto. E aí eu comecei a passar assim por um processo de perceber como isso é prejudicial para a nossa família em si, por vários motivos. Primeiro, porque a gente acaba terceirizando para a igreja a questão do discipulado familiar da nossa família, dos nossos filhos. Então é como se só houvesse discipulado nas programações no local igreja, né? E isso é errado. Então, e quando eu fui passando assim por esse processo, eu percebi que a chance da gente ir para um outro extremo, porque a gente é assim, né? A gente sempre é assim, polarizado, ou é um extremo ou outro. E aí uhum, eu percebi que a chance de ir para um outro extremo, né? Eu preciso ter tempo para minha família, eu preciso priorizar a minha família. Então não tem problema se eu não estou indo nas programações ou em comunhão com os irmãos nos outros dias da semana, desde que eu esteja aqui cuidando da minha família. A uhum, gente cair nesse extremo é muito fácil também. uhum, E sim, mas é incrível assim, que o Senhor ele nos coloca em todas essas situações para ir moldando assim o nosso pensamento de acordo com o Evangelho, né? E aí eu lembro que até conversando com uma pessoa sobre isso, e ela estava passando por essa mesma crise, e daí ela falou: Nossa, eu não quero, eu vejo que eu trabalho o dia inteiro, eu chego tarde, eu preciso ter tempo com a minha filha, ela tá crescendo, né? E aí, eu já estava assim, o Senhor já estava trabalhando no meu coração, e aí eu pensei sobre isso. Eu falei, realmente, nós precisamos ter tempo com a nossa família e priorizar. Mas nós temos que lembrar que a nossa família não é só família de sangue. A partir do momento que nós fomos adotados por Deus, nós passamos a ter uma nova família, que é a família de Cristo. Então, não vou priorizar a minha família, a gente não pode excluir a família de Cristo, né, o corpo de Cristo, que é a nossa família como filhos de Deus. Só que também tem a questão que isso não significa que as programações, o ativismo da igreja, então é lá que eu tenho que estar. Não, significa o quê? Significa que eu tenho que estar disponível, que eu tenho que muitas vezes abrir a minha casa, que eu tenho que muitas vezes abrir mão da minha rotina para receber irmãos, para estar aqui comigo, para a gente conversar, para a gente fazer um estudo, para a gente acolher, para a gente aconselhar, para eu sair de noite mesmo que a rotina fique uma bagunça, para poder ajudar se alguém estiver precisando, para poder socorrer, né? Então isso é viver em comunhão
com o corpo de Cristo, Uhum. né? Muitas vezes, e eu lembro que quando eu e meu esposo a gente foi missionário, uma coisa que marcou muito a gente. A gente morou numa base missionária por um tempo e teve um casal que, assim, a gente ainda namorava, depois ficou noivo, a gente nem era casado ainda, mas tinha um casal que nos acolheu, assim, de uma forma. Então, eles nos levavam muito para casa deles. E a gente ia lá tomar o café da tarde, e aí o marido viajava e a moça, ela tinha 3 crianças pequenas, e ela ficava sozinha com as crianças, ela nos levava lá, e eu dormia lá com ela. E assim, eu não percebia porque eu era nova, eu não tinha filho, eu não tinha família. Mas depois, eu tendo família, eu percebi como isso bagunça a rotina de uma família, né? Quando você traz pessoas de fora. Mas como isso foi importante no meu processo de discipulado e amadurecimento espiritual. Então, o ser igreja é isso, é a gente ter a nossa casa aberta, a Uhum. gente ter a nossa porta aberta para receber os que são nossos irmãos em Cristo, para estar conosco, caminhando conosco, fazer parte da nossa vida, mesmo que isso signifique deixar os nossos filhos dormirem num horário que não é o que a gente gostaria, mesmo que isso signifique ter que jantar algo que não é o que a gente tinha planejado, né? Mas isso é fazer parte do corpo de Cristo. Uhum. Isso é viver em comunhão. E aí, domingo, estarmos todos reunidos para adorar ao Senhor, que também é Uhum. uma parte essencial. Mas por isso que não para ali. E por isso que não pode, essa comunhão não pode estar concentrada somente no lugar. Porque no lugar você vai viver um evento, né? Uma Exato. programação. Não é uma vida em comunhão. Né? O que Uhum. nós fomos chamados é para essa vida em comunhão, porque é nessa Uhum. vida em comunhão que o discipulado acontece, que o Uhum. amadurecimento acontece. Então, isso é muito importante, foi muito crucial quando eu entendi isso. E eu sempre Uhum. gosto de falar assim que a gente fala muito de hospitalidade como meio de evangelismo, né? Mas eu Uhum. gosto muito de pensar na hospitalidade como uma forma de discipulado também. Que é quando Sim. a gente abre a nossa casa para receber os da igreja, ou quando outros abrem para nos receber. E não quer dizer assim, que então você precisa fazer uma janta especial. Aqui eu vivo recebendo pessoas e assim, é o dia a dia, sabe? É uma macarronada que a gente faz e me ajuda a pôr a mesa e aquela bagunça da casa, mas eles se incluem na nossa rotina. E eu sento para dobrar roupa com a pessoa que eu tô recebendo no sofá do lado, daí ela já me ajuda a dobrar a pilha de roupa também. E aí a gente compartilha a vida. E nisso o Senhor Uhum. vai nos ajudando, fazendo um crescer Sim. e Uhum. um vai ajudando o outro nessa questão de conhecer mais ao Senhor. É, a questão do priorizar a família não pode nunca ser colocar uma bolha sobre a sua família, né. Isso, E eu acho exatamente. que, acho que a pandemia fez a gente entrar nessa bolha, né, assim, Uhum. forçadamente, né, a gente ficou por muito tempo ali, e eu ainda vejo algumas famílias tendo alguma dificuldade, assim, de retomar esse convívio mais natural e mais, Aham. assim, com medo, né, de se tornar esse ativista, essa coisa e tal. Ai, Sim. porque, né, a gente voltou para um lugar de priorizar muito a família, de ser muito mais intencional com os filhos. Eu vi esse Aham. movimento acontecendo, muito E isso bonito, é excelente e muito necessário. maravilhoso, né, aquela coisa de: "Nossa, que legal, as mães, os pais estão ali focando no discipulado dos filhos". E daí Aham. a gente viu uma redoma começando a se formar, né, assim, e essa Isso. redoma foi virando uma bolha, Aham. e essa bolha precisa ser estourada, né, e essa família Isso. precisa se abrir. E eu mesma, assim, né, hoje mesmo estava conversando com uma amiga, assim, sobre a nossa necessidade, assim, da gente, a gente tá tendo muita dificuldade aqui na nossa casa de nos integrarmos num grupo pequeno na nossa igreja, porque o Aham. grupo pequeno que tem no horário que a gente gostaria, que é sábado à tarde, Aham. não tem mais, né. E a gente queria sábado à tarde, por quê? Porque as nossas crianças dormem cedo. Aham. E a Tainá acabou de falar aqui da rotina, né. E daí a minha amiga, né, da igreja mandou mensagem hoje, né, falou assim: "Ai, quando que você vem visitar, né, o meu grupo?", que é sexta-noite, né. Aham. E eu falei: "Ai amiga, tô quase pronta, né, tô assim".
eu quero, eu sei que preciso, né? E é isso, a gente vai e eu vou, gente, ó, tô me comprometendo publicamente. Mas é necessário, né? É importante, é bem exatamente isso que você falou, né? Não é uma noite que você saiu ali da rotina que vai estragar tudo, né? E assim, compreenda as fases, né? Você sempre fala isso, né, Sim, amiga? sim. Entenda as suas fases, né? Não é assim, você aí que tá com um bebezinho de poucos meses, calma, não é você, não é pra você que eu tô falando, né? Não. A minha mais nova já tá com 1 ano e meio, né? Eu tenho que tomar vergonha na cara, né? Não tenho mais desculpa nenhuma, né? De ficar querendo, né? Ah, eu não quero sair da rotina, não. Já tá tudo certo. Vamos lá, vai dar tudo, né? A gente se adapta. E é por necessidade mesmo de caminhar juntos, né? Se a gente ai, não, a gente vai num evento aqui, num evento ali, isso não é vida de igreja. Não. A gente precisa caminhar juntos, precisa trocar, precisa orar um pelos outros, precisa saber o que está acontecendo na vida um do outro, né? E o culto de domingo, ele também é primordial, né? Isso que você falou, Sim. que uma das prioridades é que a gente adore, né? Com a Em congregação. comunhão. Gente, Sim. isso para mim, cara, é assim, a cereja do bolo, né? Eu sou assim, apaixonada. Eu nunca entendi o povo que gosta de chegar só pra palavra, porque não gosta do louvor. Eu cresci na igreja, né? E o meu pai é pastor e ele sempre ficava doido. Ele falava assim: eu não entendo esse povo que chega só pra palavra, né? Porque parece que quer pular o Sim. louvor, não sei. Eu nunca entendi isso, porque assim, como eu amo o momento do louvor congregacional. E durante a pandemia, essa foi a parte que eu mais sentia falta, assim, sabe? Porque assim, Aham. ouvir a palavra com congregação também é diferente do que ouvir de casa. Mas Sim. adorar com a congregação e adorar de casa não tem nada a ver. Nada a ver. Sim, Tipo assim, nada a ver. não tem. E você tá ali junto com a igreja, os seus irmãos ali, todos em uma só voz, louvando a Jesus. Parece que é aquele ensaio, né? Para aquilo que a gente É, vai fazer por toda a eternidade, assim. Então, exatamente. A gente está antecipando aquilo que é, ainda não aconteceu plenamente, né? Mas que está por exato. vir. Então, assim, até me arrepio de pensar, assim, né? Então, se você aí tá chegando atrasado só para a palavra, você tá perdendo o ensaio para a eternidade. Exatamente. Não perca Então, mais. é importante a gente entender isso, que o papel da igreja é esse estabelecimento do reino de Deus aqui na É, Terra. uhum, E quando a gente vive, né, isso, então essa prática nos ajuda a olhar para o alto, ou seja, a adoração a Deus, ao mesmo tempo que a gente olha para o lado, ou seja, essa ajuda mútua de comunhão e o evangelismo ao próximo. Então, esse tem que ter. Não é uhum. só a adoração a Deus, a gente faz também quando a gente se dispõe a servir o próximo em amor. E essa é a diferença da gente entender a diferença do ativismo e de você estar disposto a servir, mesmo que às vezes seja difícil ou seja, né, ali um pouco inconveniente. Por quê? Porque o ativismo, muitas vezes, o propósito dele não vai te levar no propósito do que é ser igreja. Ou seja, adorar a Deus e ser moldado à semelhança de Cristo. Muitas vezes você vai ter um tempo lá de diversão, o que, gente, não é errado, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre isso e falou muito ao meu coração que às vezes a gente acha que ter comunhão com os irmãos é simplesmente vocês irem numa pizzaria depois do culto e jogar a conversa fora, e, ó, estamos tendo comunhão. Mas assim, vocês em nenhum momento param para falar sobre Jesus, para aprender sobre Jesus, né, para olhar para Deus. Vocês falam assim sobre as aleatoriedades da vida e tudo bem, né? Faz parte da vida, mas a Quando não comunhão. estão fofocando, né, amiga? Eu ia pular essa parte. Exatamente. Mas isso não é a comunhão que nos da igreja em si, entendeu? Que nos faz de fato ser igreja. A comunhão
do corpo de Cristo é aquela comunhão que olha para Cristo, né? Que tem Cristo Uhum. no centro. Então, uma vez uma pessoa me perguntou, né? Eu acho que o Estevão tinha acabado de nascer e me perguntaram alguma coisa no Instagram sobre o trabalho que eu desenvolvia na igreja. E eu falei que na época eu estava trabalhando com discipulado e tal. Daí a pessoa me perguntou: Meu Deus, mas como assim, né? Você tem três, um acabou de nascer, como que você tem tempo? Daí eu até expliquei lá. Daí eu falei: Não, mas assim, é um discipulado informal, mas intencional. O que isso significa? Significa que as minhas amizades são intencionais. Então, eu tenho uma amiga na igreja que a gente fala: vem aqui, vamos tomar um café da tarde aqui em casa. E aí a gente pega a Bíblia, a gente conversa, e a gente pergunta como está o coração uma da outra, e a gente pergunta sobre os desafios, e a gente ora juntas. Então, isso é um discipulado informal, não tem hora marcada, né? Não tá ali no ambiente do templo, assim, da igreja em si, né? Do local físico. É uma amizade, mas a gente é intencional no quê? Nessa Uhum. questão de uma ajudar a outra a ser moldada à semelhança de Cristo, né? De uma ajudar a outra nesse processo de crescermos como discípulas de Jesus. Então, Sim. às vezes, é muito mais simples do que a gente imagina, mas requer de nós essa intencionalidade e essa Uhum. disposição do nosso coração. Sim, perfeito. E esse terceiro ponto que você mencionou antes, que é o evangelismo e o Uhum. transbordar para fora, né? Que é o significado da palavra, né? Eclésia, que eu acho Aham, que é outro ponto tão importante dos ministérios de compaixão dentro da igreja, né? aham, Que é estarmos nós também envolvidos nisso, né? Que não é aquela coisa clubinho, né? Gostosinho, que é pra exatamente, gente, que daí a gente forma outra bolha, né? Ai, sair da exatamente. bolha da minha casa para fazer uma outra bolha lá na igreja, né? Não- Sim, e fica Aí, confortável ali, né? aí o meu grupo pequeno da igreja virou uma bolha que ninguém mais entra e não evangeliza ninguém, não convida ninguém e não, né? A gente precisa olhar para fora. A igreja precisa impactar a sociedade, né? Uma Sim, igreja que está plantada num lugar e que não faz diferença naquele lugar, tem algo muito errado, né? E a gente vê historicamente, né, igrejas fazendo aham, diferença, né? Que cidades onde igrejas são plantadas são cidades transformadas, né? São cidades exatamente. onde escolas são instituídas, onde hospitais são colocados, onde tantas coisas acabam sendo acrescentadas por causa da presença de uma igreja, né? Isso historicamente a Sim, gente vê acontecendo no mundo inteiro, né? Então a presença da igreja precisa ter esse impacto na sociedade, né? Não pode ser sim. algo fechado para si. Agora, uma pergunta extremamente importante que eu acho que é para todas as ouvintes e para nós mesmas, né? Como que a gente sabe que uma igreja é uma igreja verdadeira? E não é uma seita, né? Hoje em dia, gente, tá tão na moda seriados. E olha, eu e o Antônio, meu marido, a gente ama assistir esses documentários de seriados, de seitas, assim, porque eu acho muito interessante o comportamento humano, assim, de seguir Aham. esses tipos de grupos, né? E como que a gente sabe, Tainá, assim, o que que é uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, e o que que não é uma igreja verdadeira? Como separar? É, e realmente é uma coisa muito importante da gente estar atento. E tem alguns pontos que, no decorrer assim da história da igreja, que foram determinados, inclusive em concílio, sabe, como pontos principais para se definir, para se identificar se aquela congregação, aquela reunião de pessoas é de fato uma igreja ou não. Então, quais são esses pontos? Primeiro, a correta pregação da palavra. Então, a igreja, para ser considerada igreja, igreja do Senhor, ela tem que ter uma exposição fiel das Escrituras. O segundo ponto, tem que ter uma administração correta dos sacramentos. O que são os sacramentos que nós falamos? Na nossa igreja, no protestantismo, os sacramentos são o batismo, e a Santa Ceia do Senhor. Então foram os dois.
As duas coisas que o Senhor nos deu como um simbolismo, um memorial, de que nós fazemos parte da família dele, né? Fomos unidos ali à família da fé. Então, se estamos ali nos reunindo como o corpo de Cristo, nós temos que fazer uma administração correta, tanto do batismo quanto da Santa Ceia do Senhor. E a outra questão é um grupo de pessoas que busca a pureza e a santificação. Então, não é um grupo de pessoas que busca uma palavra de incentivo para conseguir a vitória na semana, não é um grupo de pessoas que busca validar algum sentimento, é um grupo de pessoas que se reúne em busca de pureza e santificação. E como que a gente consegue, né, essa pureza e a santificação? Através de uma vida cheia do Espírito Santo e através do ouvir a correta pregação das escrituras. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, se a gente está num lugar que eu estava vendo um podcast com meu marido sobre um livro que o Iago do Dois Dedos de Teologia lançou recentemente. E eu até fiquei muito interessada porque é de um assunto que eu gosto muito, que eu tenho falado muito no meu Instagram, que fala até sobre a questão daquele deísmo terapêutico moralista. Tenho uma aula lá no meu Instagram sobre isso. A gente estava assistindo esse podcast não lembro se foi o Iago ou um dos outros autores que falou, eles escreveram os três juntos esse livro. Ele fala assim que em muitas igrejas, se a gente for e simplesmente tirar a Bíblia, eles vão continuar pregando da mesma forma, porque não se usa a Bíblia em praticamente nada daquilo que é pregado. Então, infelizmente, esse é um cenário muito comum hoje em dia na nossa realidade, né? Muitas vezes a gente está ali, a gente vai num local para se reunir e nem sempre a gente encontra uma exposição correta das escrituras que vai nos ajudar a crescer em pureza e santificação, para que a gente possa viver no nosso dia a dia uma vida que glorifique ao Senhor. Então isso é muito importante da gente entender, né? E às vezes a gente fala, né, eu vou na igreja para conseguir ânimo para enfrentar o resto da semana. Esse não é claro que o Senhor nos renova, né? Ele diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Mas o propósito não é esse. O propósito principal é a gente adorá-lo e é que a gente possa crescer em pureza e santificação para que a gente possa adorá-lo. Então, muitas vezes, é a gente levar a lapada mesmo para ver onde a gente está pecando, onde a gente está errando, para que a gente possa ser moldado e transformado. Então, foram esses 3 pontos, assim, que na história da igreja, eles entraram, né, os pais da igreja entraram em acordo como os pontos que faz a gente reconhecer se um grupo é, de fato, uma igreja. Sim. Resumindo, precisa ver também confrontos de pecado, né? Não dá para não Exatamente. dá para você ir culto atrás de culto sem ser confrontado, Exatamente. sem você ser chamado para chincha mesmo, tipo, ó, acorda aí, né? Vamos melhorar, teu dente tá sujo, né? Alguém tem que te avisar. Alguém tem que te Exatamente. avisar. E aí, vamos falar aqui um pouquinho da família, né? Nós aqui, nosso assunto aqui é como mães, né? E alguns pais que também acabam ouvindo aqui por tabela o podcast. Como que como família, né? A importância de congregar como família. Qual que é o perigo para a família que não congrega? Essa família aí que tá tendo dificuldade de congregar por inúmeros motivos, né? Não tô nem assim colocando um julgamento sobre essa família, que às vezes existem situações complicadas, né? De circunstâncias difíceis. Essa família está Sim. buscando, talvez, uma forma de congregar, mas só para um alerta, assim, Tainá. Qual que é o perigo para uma família que no momento não congrega? Tá, vamos lá. Eu gosto muito do que o Sproul fala sobre isso, que ele é exatamente o que você falou. Dentro disso, existem muitas variáveis. Então, por exemplo, se você fica doente, pega uma infecção, um vírus, e você então pega um atestado do seu trabalho, você fica impossibilitado de ir trabalhar.
você melhora, você volta, né? Uhum. Muitas vezes o seu trabalho fica comprometido ali nos dias que você não foi. Você fica com o trabalho atrasado, você fica com pendências, e aí você tem que correr atrás do prejuízo. Então ele faz essa comparação, que muitas vezes nós somos pela vida, por causa das inconstâncias da vida, nós somos impedidos de congregar, seja por uma doença, seja por alguma situação que foge do nosso controle, que muitas vezes nós queremos, mas não podemos. Então é importante a gente falar isso, que a gente não sabe o que a outra pessoa está vivendo. E às vezes, se a gente não leva em consideração essas variáveis, a gente pode trazer um julgo que não é aquele que, né, que o Senhor não coloca sobre nós. Mas isso não muda a questão da ordenança. Tá? A Uhum. ordenança do Senhor em Hebreus 10:25 é clara: não deixeis de congregar. Então, Uhum. independente do porquê, né? Porque também tem outras variáveis, né? Essa é uma variável que, inclusive, o Sproul cita, que tem a ver com saúde, né? Mas tem outras variáveis que ele também cita, de pessoas que, por exemplo, estão indo a uma igreja, não se identificam mais, simplesmente param de ir, mas acabam se acomodando naquela situação e não buscam uma outra comunidade para fazerem parte, né? E ele ainda fala nessa situação que muitas vezes essa pessoa, ela é uma pessoa que faz parte da igreja invisível, ou seja, ela é transformada, redimida, foi adotada por Deus, mas ela está em desobediência grave em relação ao mandamento do Senhor. Por quê? Porque ela simplesmente se acomodou ali naquela situação, né? Então, nós temos que entender que existe essa realidade também. E aí existem os perigos. Então, quais são um dos perigos? Um dos principais é que deixar de congregar afeta de uma maneira assim enorme a nossa espiritualidade, né? Como que, primeiro, em questão a nossa adoração, né? Que nós somos a ordenança do Senhor, né? Essa adoração pública e em comunhão com os outros irmãos, inclusive porque é esse ensaio, como nós falamos, né, daquilo que está por vir. Então, se nós podemos, né, se nós temos condições, ou se nós estamos passando por uma situação que nos foi tirada essa condição, que nós possamos nos empenhar para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, né? Então, congregar é essencial. Inclusive, quando nós falamos das crianças, né? Nossos filhos, eles estão em formação. Então, é extremamente importante que eles compreendam a importância de estarmos juntos em família, nessa comunhão e adoração ao Senhor no dia do Senhor. Então, deixar de fazer isso tem problemas tanto para a nossa vida pessoal e espiritual, que causa um esfriamento, um distanciamento, muitas vezes de uma maneira sutil, sem a gente perceber, mas também causa um problema de base que talvez a gente possa ver depois isso lá na frente, né? A, o problema. Não, peraí, deixa eu reformular a frase. Mas pode causar também um problema que a gente só vai conseguir ver lá na frente, quando a gente vai enxergar as consequências da falta desses ensinamentos aos nossos filhos hoje, né? Então, quando a gente planta uma semente, a gente não vê ela crescer na mesma hora. A gente vê ela crescer só anos depois. E então, muitas vezes, não adianta a gente querer ver crescer uma semente que nunca foi plantada. Então, essa semente precisa ser plantada no coração dos nossos filhos. Eles precisam entender a importância disso, o porquê nós fazemos isso, né? Não fazemos apenas porque é cultural, não fazemos apenas porque é costume. Tem um propósito Uhum. específico. Então é importante que nossos filhos entendam isso, né? Que eles Sim, vão à igreja conosco, mas tem um propósito de irmos à igreja. sim. Ah, esses dias eu vi um desses videozinhos que agora tá na moda de fazer vlog, se arrume comigo para ir não sei aonde e tal, daí tem uns de domingo, assim, né? Se arrume Aham. comigo
eu e minha família para ir para a igreja, né? E daí sempre eles dão dicas, né, de como arrumar uma família para ir para a igreja, deixar colocar todo mundo no carro na hora, aquela loucura toda com algumas dicas práticas que são super legais, divertidas, né? Mas esse Uhum. vídeo me chamou a atenção que ela, em vez de ficar falando assim essas dicas práticas, ela estava mostrando assim as coisas que ela falava para os filhos dela a respeito da Aham. importância de congregar. Por que Ai, nós que estamos lindo. indo para a igreja, né? E eu acho que é isso que às vezes a gente esquece de fazer, né? A gente entra no Sim, automático, ou, né, essas famílias que estão tendo dificuldade de congregar já até se esqueceram dessa importância, né? Estão precisando sim, relembrar. Ou a gente, às vezes, que tá indo todo domingo, mas é meio que tipo assim, ah, entra no carro, vai. Mas se a sim, criança perguntar assim, por que que a gente vai? A gente, tipo, ah, porque a gente vai, né? sim. E a criança não saberia dizer por quê, né? Então eu acho que é importante a gente, isso tudo que a gente falou nesse episódio, né? Nós somos parte de um corpo, né? Nós precisamos Aham. estar ligados juntos, né? Quando a gente vai à igreja, nós estamos com os nossos irmãos de fé, Sim, adorando ao nosso Senhor Jesus, né? Todos juntos e com um só propósito, ensaiando para quando Jesus voltar e tal, né? E estamos lá para aprender, para crescer juntos, para servir uns aos outros e assim ensinando para os nossos filhos, né, o motivo de congregarmos, né? Por que que a gente uhum. está todo domingo ali, todo domingo, todo domingo, todo domingo, né? A gente se arruma e vai, se arruma e Tem vai. um propósito. Tem um propósito, né? Não é aleatório só porque, né, Sim, é regra da família e pronto e vai, né? E esse exatamente. amor pela igreja, né? Isso que você falou, né? De as consequências serem lá na frente, né, a gente não Uhum. sabe o dia de amanhã mesmo, você fazendo tudo certinho, né, seguindo as regras, você Sim, não sabe o dia de amanhã, mas a gente pode fazer a nossa parte, né, de sim. plantar esse amor pela igreja no coração dos nossos filhos, né, de incluir eles na vida da igreja, né, de Aham. mostrar para eles que eles também fazem parte da igreja, né, e Isso. eu acho que isso também é fundamental. As crianças, elas não são, o futuro da igreja, né, como a gente É, às vezes sim. fala, né. Elas são a igreja hoje, né. Exatamente. Elas não serão a igreja, elas são igreja hoje, né. Todas as Aham. idades dos nossos filhos são parte da igreja hoje também. Então incluí-los ali, fazer, né, eles enxergar de que forma eles fazem parte daquele corpo também, né. E de que outras formas a gente pode, assim, ajudar os nossos filhos a amar a igreja, a entender essa importância, assim. Sabe, Jay, assim, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, mas eu queria citar uma coisa que parece tão óbvio, mas que a gente às vezes acaba caindo sem perceber ou não entende assim a gravidade disso. Por exemplo, fala mal dos irmãos da igreja, ou fala mal Uhum. do pastor, da liderança, ou ir à igreja reclamando, ai, tô Voltar cansada. do culto criticando, né. Exatamente, voltar do culto criticando, sabe? E essa postura, ela é tão prejudicial nessa, sim, por si só ela já é prejudicial, porque não é correto, é pecado, é errado. Mas também tem um adendo assim do que isso causa nos nossos filhos, né? Imagina Uhum. só, a gente vai todo domingo com eles à igreja e pensa, nossa, pronto, tô fazendo minha parte. Mas aí você volta reclamando do louvor, ou reclamando do pastor, ou falando que fulano nem olhou na sua cara, que fulano nem te cumprimentou. Sabe, isso vai gerando na criança uma visão completamente errada do que é o corpo de Cristo, do que é a igreja. Então, por isso eu sempre falo que para a gente dar algo para os nossos filhos, a gente tem que estar cheio disso primeiro, para poder então transbordar neles. Né? Então, para poder ensinar a eles a importância do ser igreja e de estar na igreja, né, em comunhão na igreja, tem que começar em nós. A gente tem que entender isso. Então, entender que somos um corpo ainda imperfeito. Uhum. Então, haverá situações que vão nos machucar, né? Haverá situações que nem dentro da família. A gente não se machuca como família, Hum. né? Marido, esposa, filhos. Não é um constante desafio a gente lidar com as diferenças, né? Com as dificuldades. E
o corpo de Cristo é uma família também. Então, muitas vezes a gente vai ter que lidar com situações difíceis, com situações desconfortáveis. Mas como a gente vai lidar com tudo isso, né? Que seja lidando de uma maneira espiritual e não carnal. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não tente resolver com as nossas próprias armas, né, com a nossa própria força, falando mal ou reagindo de uma forma equivocada, mas que a gente entenda, né, que todos nós estamos ali em transformação, que a gente entenda que se aconteceu algo que de fato nos feriu, nos machucou, então a gente vai conversar, a gente vai orar, mas nunca ficar falando mal ou criticando na frente dos nossos filhos, né? Isso é uma das partes, uma coisa muito óbvia, mas que muitas vezes é muito fácil da gente cair e que a gente tem que tomar muito cuidado. Com certeza. E eu acho que esse teu ponto encerra bem essa conversa no sentido de que a gente não precisa procurar uma igreja perfeita, né? Uhum, De que os sim, relacionamentos não precisam estar todos perfeitamente resolvidos para que a gente esteja se sentindo em casa naquele lugar, sim, né? De que esses desconfortos, essas imperfeições fazem parte dessa lixa, né, do Espírito Santo nas aham, nossas vidas, desse crescimento, e que os nossos filhos precisam ver isso acontecer do uhum, lado do nosso coração sendo transformado, né? Não do sim, nosso coração murmurando, né? sim, E que eles possam ver que a gente permanece e procura, né, servir ao Senhor apesar das dificuldades, né? E claro, amém, gente, circunstâncias difíceis, circunstâncias, se você tá ouvindo aí, né, a gente tenta acolher todas as ouvintes possíveis, mas é impossível, né? Mas talvez você sim, tá ouvindo e pensando assim, cara, acho que a igreja que eu tô não é uma igreja verdadeira, né? Isso pode acontecer, sim, né? E a gente ora assim para que o Senhor te dê sabedoria para discernir, mas nunca, amém, nunca tome essa decisão de uma forma precipitada. Se aconselhe, ore diante do sim, Senhor, né? E graças a Deus, no país que vivemos, temos liberdade e podemos amém, procurar, né? E tem sim. muitas comunidades disponíveis, né? Você E com esse é um certeza ponto muito pode. importante de ser falado também, Jay, porque assim, esses dias eu ouvi um psiquiatra, eu acho que ele é psiquiatra, o Ismael Sobrinho, eu gosto muito Sim. dele. Aham. E perguntaram para ele sobre isso, né? Como saber quando eu devo mudar de igreja, algo assim. E uma coisa que eu vejo é que muita gente demoniza muito essa questão e traz um peso exacerbado nessa questão. Eu já vi posts falando, inclusive, ai, mudar de igreja é a mesma coisa que mudar de família. Você muda de família? Não, então você não deve mudar de igreja. Mas na verdade, não, somos todos uma família, certo? Mas assim, existem culturas de igreja diferentes. Dentro daquilo que é considerado bíblico, existem diversas maneiras de se fazer igreja, de se viver igreja, que tem assim, tem respaldo bíblico, sabe? E muitas vezes a gente vai estar numa igreja que a gente não vai se identificar, ou que a gente, às vezes a teologia não tá batendo, tá diferente. E e daí esse psiquiatra, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, pense com cautela, ore, pondere, veja se não, às vezes não é o seu coração, que às vezes está, né, Uhum. se doendo demais para algumas coisas. Ele fala, mas o ponto principal é, se você não está frutificando dentro dessa igreja, procure outra. Pronto. E eu achei isso muito sensato, porque ele não, ele sim, não falou, simplesmente muda, porque também não é o correto, mas ele também não demonizou. Então, muitas vezes a gente vai estar numa igreja, muitas vezes assim, espero que não, mas algumas vezes acontece de algumas pessoas estarem numa igreja e de repente não estarem se sentindo bem, ou não estarem, como ele disse, né, frutificando ali, não se encaixarem, ou a visão é diferente. E existem visões diferentes, sabe? Dentro daquilo que é bíblico, podem existir visões Exato, diferentes. exato. Então, não é errado você, muitas vezes, procurar uma igreja que
você que seja de acordo ali com a tua visão. Sempre lembrando que nem sempre, assim, muito difícil você vai encontrar uma que seja 100%, né? Tem coisa que você vai precisar abrir mão, que você vai precisar relevar, mas tem coisas que são essenciais, tem coisas que a gente sente que se a gente continuar ali, a gente se sente morrendo, porque a gente não está Uhum, frutificando. exatamente. Então, não se sinta igual a Jay falou, você não está presa, né? Uhum, Mas tenha discernimento, né? Seja, tenha, busca ali a direção do espírito, mas você tem a liberdade de, se você entende, né? Não, não tem nada a ver, ou não uhum, é aquilo que prega uma coisa que eu não acredito. Muitas vezes você pode identificar, que a Neide falou, que não está dentro, né, desses 3 pontos que fazem uma igreja ser bíblica. Então, ore ao Senhor sobre isso, né? E uhum. procure uma comunidade que te acolha, que seja bíblica e que esteja ali com esse propósito de se moldar à semelhança de Cristo, proclamar o Evangelho e adorar o Senhor. Amém, amém. É isso. Amada irmã, a gente espera que esse episódio tenha trazido luz para você a respeito do que significa ser igreja, fazer parte da igreja, viver igreja e que você possa realmente fazer parte disso, porque é uma vida maravilhosa. Frutificar como o corpo de Cristo é o caminho para a santificação, algo que a gente falou recentemente também aqui no podcast. E eu desejo que você tenha uma semana cheia de graça, minha amiga fundamentada. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Ah, e você sabia que pode nos ajudar? Tudo o que disponibilizamos aqui é oferecido gratuitamente, mas existem custos por trás de cada episódio e recurso que chega até você. Graças às nossas mantenedoras, o MPG continua de pé e você pode fazer parte disso também. Acesse o nosso site e clique em Quero Ajudar. O link estará aqui na descrição do episódio. E não se esqueça de nos contar se este episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.